Boa noite, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos reunidos para louvarmos ao nosso Deus, exaltar ao nosso Jesus maravilhoso. Esse dia bem friozinho, irmãos. Bom para ficar em casa, mas bom também é estarmos aqui louvando ao Senhor. Bom é poder estar na casa do Senhor, né? A gente sempre fala, muitos não podem, mas realmente, irmãos, muitos não podem estar, né? Tem pessoas um pouco mais velhas, não conseguem mais andar. Eu tenho meu avô lá, que não consegue mais vir. A gente tem pessoas doentes, acamadas, que gostariam de estar aqui. Que gostariam de cultuar conosco, de estar junto com os irmãos, celebrar ao Senhor com os irmãos. Olha como Deus nos ama, olha, não que Ele não ama as outras pessoas, né? Ele ama, mas olha como nós somos privilegiados, irmãos, por poder estar aqui, vir com as nossas próprias pernas, respirando o ar, podendo fechar os nossos olhos, adorar o Senhor, erguer as nossas mãos a Ele. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Pai amoroso. Ele é fiel com a sua palavra. Ele é fiel conosco, mesmo a gente, mesmo nós, inconstantes, infiéis, irmãos, porque olha como nós somos infiéis. A sua verdade, a sua palavra, muitas vezes, negligenciamos algumas coisas, omitimos algumas coisas, nos afastamos muitas vezes da palavra de Deus porque ela nos confronta. E quando nós não queremos ser confrontados, nós nos afastamos. Não, mas eu venho à igreja, mas da palavra, da sua verdade. A gente fecha os olhos, fecha os ouvidos para o que o Senhor quer nos ensinar muitas vezes. Porque a palavra de Deus, ela nos constrange, ela mostra os nossos erros, ela aponta as nossas falhas. E é difícil, irmãos, a gente chegar num texto da palavra de Deus e aquilo te confrontar como uma flecha no teu peito e te rasgar. Porque a gente vê que a gente está errado. Porque a gente vê que a gente é pecador. É difícil quando a gente abre a palavra de Deus e aquela palavra nos confronta. Mas mesmo assim nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele corrige aquele quem Ele ama. Então, se nós estamos sendo confrontados com a sua palavra, com a sua verdade, é porque Ele nos ama, é porque Ele ainda tem propósito por nós, é porque Ele ainda não nos deixou. Porque há pessoas que escolhem outro caminho, não que o Senhor queira, mas há pessoas que escolhem outro caminho. E a gente tem um livre-arbítrio. Deus fala, Deus mostra. E nós temos a escolha, irmãos, de estar nesse vivo caminho. Nós temos a escolha de estarmos aqui. Nós escolhemos estar aqui hoje. E todo dia nós fizemos escolhas diante do Senhor. Todo dia nós escolhemos o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer. Nós escolhemos o que nós vamos fazer. Nós escolhemos aonde vamos errar ou não errar. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos ou não perdoar. Nós escolhemos todos os dias. E a sua palavra mostra o verdadeiro caminho. Basta nós escolhermos seguirmos essa palavra. Você não precisa abrir, eu vou ler com você. Oséias capítulo 6, que diz assim: venham e voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui 1 ou 2 dias, 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol
Ele virá nos ajudar, virá tão certamente como vem a chuva na primavera que regam a terra. Venham e voltemos ao Senhor. Voltemos ao verdadeiro propósito. Voltemos a esse novo e vivo caminho, porque muitas vezes a gente está aqui, irmão, mas o nosso coração está longe. Muitas vezes frequentamos todos os cultos, mas a nossa vida está longe da vontade de Deus. Ele nos convida nessa noite: vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e volte o seu coração, incline-se diante do Senhor. Ele nos chama. E olha que precioso Ele é. Ele nos chama, irmãos, de volta. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa para trás. Sabe quando a gente faz uma trilha e às vezes muitos se cansam e ficam para trás? O Senhor não é esse que deixa nós para trás. Ele nos chama: vinde, vamos, voltemos ao caminho. Eu estou aqui, venham, me sigam. Porque certamente a sua misericórdia nos acompanha todos os dias da nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque nós encontramos esse caminho. Fomos encontrados, nós não encontramos, nós fomos encontrados por Ele. Ele nos encontrou, Ele nos chamou, Ele nos resgatou. A gente só teve que atender a esse chamado. Porque a gente sempre fala: eu vou aceitar Jesus. Não, Ele nos aceita. Foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos encontrou lá onde nós estávamos perdidos. Ele nos encontrou e nos deu uma nova vida, nos deu um novo caminho, nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos encontrou. Então vinde, voltemos ao Senhor, adoremos a Ele com fervor, com vigor. Adoremos a Ele porque Ele está vivo em nós, porque Ele nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida, porque Ele é a nossa salvação. Vamos colocar de pé? Oh, aleluia! És maravilhoso, Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós te exaltamos, Senhor. E nesse momento nós fechamos os nossos olhos diante de Ti. Nesse momento nós fechamos nossos olhos carnais e nós queremos abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Nós queremos neste momento dedicar essas horas que vamos passar aqui, Espírito Santo, totalmente ao Senhor. Que nós possamos nos desligar, Senhor, de tudo lá fora, Espírito Santo. Que todos os problemas, as aflições, os medos, Senhor, a ansiedade pelo dia de amanhã venham se aquietar em nosso coração nessa hora. Que o Teu amor e a Tua misericórdia nos encontre nessa noite, Senhor. Que a Tua graça encontre a nossa vida. Que o Teu poder encontre as nossas fraquezas. Que a Tua alegria venha encontrar a nossa tristeza nessa noite. E que nós possamos nos alegrar no Senhor. E que nós possamos renovar as nossas forças em Ti, Senhor. Para enfrentar mais uma semana. Que nós possamos encontrar em Ti, Senhor, abrigo, refúgio, esperança. Em nome de Jesus nós Te convidamos a permanecer em nosso meio, Senhor, porque Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor, e nós queremos celebrar ao Teu nome. Nós queremos celebrar a Ti nessa noite, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Jesus. Nós Te exaltamos porque Tu estás neste lugar. Nós Te exaltamos porque Tu estás vivo em nós, Senhor. E nós nessa noite queremos voltar ao caminho, queremos voltar ao centro da Tua vontade, Jesus. Fica conosco neste lugar, fica conosco e receba nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor nessa noite, Pai. Nós Te exaltamos, Jesus. Aleluia.
sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curastes. O teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro e agora vejo, porque tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei. Glorioso dia das trevas me resgatou. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos, Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Diga! Queremos te conhecer. Nós queremos te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O
o mais belo, Senhor. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Amado Ele está aqui, Yeshua. Adora Ele, sinta sua doce presença. Yeshua, Yeshua. Sua doce presença. Estás aqui, Senhor. Eu sei que tu estás aqui, Jesus. O que seria de nós sem a tua presença, Deus? O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder, Senhor? Do que me esquecer daquele amor.
tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Por onde eu for, te levarei comigo, meu Senhor. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti, Senhor. Sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti. Sem ti, Senhor. O que seria de nós sem teu amor, Jesus? Nada somos sem tua presença. Nada somos sem tua presença, Deus. O que seria de nós sem teu amor? O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. O que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for.
Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Você pode tomar o teu assento, se acomode. Glória a Deus. Tá. Glória a Deus. Como é que você está hoje, irmãos? Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Está bem acomodado? Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos vivendo uma época em que o planeta está em festa. Estamos vivendo uma época onde o mundo todo está festejando a Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo a gente fala muito sobre bandeira, né? A insígnia de cada país, ou o estandarte de cada país. Eu até pedi para o Graziani se ele puder colocar ali uma bandeira. Para quem não sabe o que é uma bandeira. Todo mundo sabe, né, irmãos? Essa aí, ó. Essa é a bandeira do nosso país, do Brasil. Eu entendi uma coisa um tempo atrás, quando a gente foi reunido, né, um monte de gente, a gente foi para frente do exército cantar o hino nacional. Eu tenho uma bandeira dessa bem grande, e eu me enrolei nela. E eu estava lá cantando o hino nacional. Ali, eu entendi, quando um soldado faz o juramento da bandeira, e ele defende este símbolo do país dele, com a própria vida. Se um soldado vai à guerra, ele olha para esse brasão e ele vê pelo que ele está lutando. E quando um soldado está na batalha, e eu imagino nos tempos medieval, nos tempos antigos, né? Quando o soldado estava na batalha, ferido, cansado, exausto, e de repente um soldado da cavalaria carregando a bandeira do seu país, ele olhava para aquela bandeira que dali fosse como uma injeção de ânimo. E eu já vi alguns filmes assim, e eles se levantam e pegam aquela espada, porque ele olhando para a bandeira dele, aquilo dá uma força, dá um vigor, e ele se levanta e vai à luta até morrer, para defender a sua pátria. Eu ouvi uma história de um homem num determinado país, que ele estava fazendo um roubo dentro de um estabelecimento. E a polícia foi acionada, disparou os alarmes, e os atiradores de elite estavam opostos já na mira para abater aquele cidadão. De repente, ele pega de uma pochete que ele estava usando, devagar, ele abre o reco e tira devagar uma bandeira do seu país, e ele se enrola naquela bandeira. Então, os atiradores de elite tira a mira da qual ele estava, abaixa a arma e entendeu que aquele cidadão estava se entregando, até porque seria uma desonra abater aquele cidadão enrolado na sua bandeira. Seria uma desonra para aquele país. Então existe uma regra por trás dos soldados para defender uma bandeira. Tá dando qualquer coisa, eu pego o microfone, tá? Se eu ver que está atrapalhando aí, ele pode falar lá. Amém? Hoje nós vamos ler um texto bem conhecido da palavra do Senhor, e nós vamos falar um pouco sobre a bandeira. Obrigado, Graziani, por colocar ali a bandeira, tá? O texto está em Êxodo capítulo 17, a
partir do versículo 8. Amém. Acho que agora vai. Êxodo 17, 8 diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isto, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, ou em cima do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou, ou Josué venceu, a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Eu gostaria educadamente, irmãos, que eu sei que vocês são umas pessoas educadas e gostam de um pouco de dinâmica. Se você pode falar comigo no 3, o Senhor é a minha bandeira, mas com um brado assim, para botar o pessoal do andar de baixo para correr, amém? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. O Senhor é a minha bandeira. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não há mal que fique com um grito de guerra desse. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Então, irmãos, a gente está aqui diante de uma situação, de um embate, do qual o Espírito Santo me trouxe essa noite aqui para falar comigo e contigo. Nós estamos diante de um texto maravilhoso, e se nós lermos um pouco antes, no capítulo 17, no verso 1, a gente vai entender que o povo estava em um lugar, e num determinado lugar, aquele povo estava com muita sede, eles estavam em Refidim. E ali diz a história, diz o texto da palavra do Senhor, que o povo contendeu com o Senhor e com Moisés, dizendo: vocês nos tiraram do Egito para permitir que morrêssemos aqui nesse lugar da sede, morrêssemos nós, nossa família e o nosso gado. Então o Senhor, Moisés foi diretamente se prostrar diante do Senhor. E uma grande lição a gente tira aqui: cada situação difícil que Moisés enfrentava, ele ia e se prostrava e falava com Deus, com o Senhor, o Criador do universo. E o Senhor falou a ele: passa adiante. Diz aqui no verso 4 do capítulo 17: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali adiante de ti, a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não está?
Então, diante dessa situação de murmuração, vem o texto, em seguida vem o texto que a gente leu. E o texto começa no verso 8, então. Esse então é uma continuação, dizendo, então Amaleque peleja contra Israel. Os amalequitas eram descendentes de Esaú. E Deus não queria que os amalequitas, ou os descendentes dos patriarcas, tivesse guerra entre si. Mas os amalequitas, eles viram uma oportunidade de crescer financeiramente, por ver aquela multidão de nômade lá naquele deserto, com alguns despojos de guerra. Talvez eles pensaram entre si, né, os líderes daquela nação, entramos lá, guerreamos contra eles, e pelejamos, e prevaleceremos, e vencemos essa guerra, e então ficamos mais ricos nesse lugar. E o povo pelejou contra o povo de Israel. Os amalequitas vieram contra os israelitas, o povo de Israel, aquele povo que Deus tirou com mãos fortes lá do Egito, da escravidão. Então a gente entende uma coisa, eles eram o quê? Eles eram escravos. Irmão, me desculpa, pastor, é melhor tirar? É melhor tirar? Amém? Eu vou tirar aqui, dá licença. Tá, atrapalha. Amém. Glória a Deus. Então o povo que eram escravos no Egito, eles estavam nesse lugar onde foram atacados. E esse lugar chama-se Refidim. Refidim, na tradução, quer dizer lugar de descanso. Era um povo que era escravo, que estava em um lugar de descanso e foram atacados por um povo covarde, que vieram atacar eles no lugar de descanso. Então aquele povo atacou, os amalequitas atacaram. E algumas interpretações rabínicas derivam o termo para um povo que lambe sangue, ou uma nação que consome, devora, ou espírito de dúvida, frieza espiritual. Como eu disse, os amalequitas são descendentes de Esaú, onde Esaú retrata aqui a carne, quando ele troca a sua primogenitura por um prato de sopa. Então os amalequitas aqui representam o povo mau, um povo das trevas, espiritualmente falando, que atacaram o povo de Deus. Irmãos, eles eram escravos, eles não eram homens de guerra, eles não tinham preparos de guerra, eles não tinham armas de guerra. Então de repente Moisés vem e fala a Josué, eles não tinham nem exército, eles não tinham bandeira. Então eles não tinham exército, porque Moisés chega para eles assim, Josué, prepara alguns homens de guerra, e amanhã tu vai à peleja, e eu vou subir ao monte com a vara de Deus. Que incentivo! Se Josué não fosse um homem que temesse a Deus, um homem que visse as maravilhas que Deus fez, e se ele não guardasse na memória dele tudo que Deus fez, tudo que Deus é, o poder de Deus, ele nesse momento dizia, que incentivo, Moisés, que incentivo eu vou ter de atacar esses homens de guerra, que vêm com armas de guerra, preparados para a guerra, eles vêm com a bandeira, eles vêm com tamborins, eles vêm com as insígnias dele, diante de nós, como nós vamos enfrentar essa situação? Mas ele não questionou em nenhum momento, ele simplesmente obedeceu, ele escolheu uns homens e disseram, nós vamos pelejar amanhã contra os amalequitas que vieram contra nós, vamos defender a nossa família, e assim eles foram. E o texto nos leva, irmãos, a entender algo, que quando eles estavam guerreando contra os amalequitas, Moisés estava com a vara de Deus, naquele monte, levantada as mãos, e quando ele levantava a mão, diz a palavra do qual a gente leu, eles venciam, recuava o exército dos amalequitas, e prevalecia o exército do povo de Israel.
Quando Moisés cansava o braço e baixava o braço, quem prevalecia eram os amalequitas, e quem recuava era o povo de Israel. E aqui dá para a gente tirar uma grande lição para a nossa vida. Interceder cansa. Interceder dá um certo cansaço, um certo desconforto. Manter o braço levantado intercedendo, irmã Sandra, cansa. E a pergunta do Espírito Santo para o nosso coração aqui esta noite é: onde estão os intercessores? Onde vocês estão? Porque como disse a irmã, a tia Fran, eu gosto de chamar a tia Fran desse jeito, então eu falo, como disse a tia Fran aqui no começo, o que ela disse, irmãos? Onde estão aquele povo que intercede ao Senhor? Aonde estão, irmãos, os intercessores do Senhor? Como ela disse, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Como eu falei, uma outra oportunidade que eu tive aqui, para nós entender com a nossa mente pequena e limitada, é como a gente pegar um ninho de formigueiro e mexer naquele ninho de formigueiro, e as formigas saem desesperadas para lá e para cá, e como se tivesse uma mão dizendo, essa, Regina, Vagnaldo, Júlio César, Sandra, Josi, Fran, e vai escolhendo um por um, dizendo, esses são os intercessores dos quais eu chamei. Mas onde estão os intercessores desta casa? Porque interceder cansa, irmão Rogério. É cansativo. Mas a palavra que vem no meu coração para dizer para a igreja é: no momento da intercessão, do qual você já está intercedendo por alguém, o Senhor disse, para de interceder por ele. Para de interceder por ela. Porque se ele não quer ouvir a intercessão, se ele não quer dar atenção, é momento de interceder por ti mesmo, por si mesmo. Nós estamos vivendo um momento de guerra espiritual travada, e uma guerra que não cessa dia e noite, e tem pessoa preocupada com o outro, preocupada com aquilo, preocupada com isso, e esquece de se preocupar com si mesmo. E o Senhor te chama esta noite para dizer, intercede pela tua alma, intercede por ti, porque o Senhor fala para mim e para a igreja esta noite, para que lado você está olhando, para que bandeira você está olhando. O que te motiva a continuar vindo no culto? O que te motiva a continuar você dizer que você é um crente, que você é uma crente? O que te mantém firme? Para que lado você está olhando? Para que bandeira você está olhando? Existe, espiritualmente falando, uma bandeira, que é a bandeira do Evangelho. E a gente tem envergonhado, muitos crentes têm envergonhado a bandeira do Evangelho. As pessoas olham para você e dizem, ué, não é crente? Me veio uma passagem de algo feio que eu cometi. Eu gosto de jogar futebol, a igreja sabe. E eu sei que eu tenho uma mulher que intercede por mim. É errado estar lá jogando futebol? Não é, é saudável, é bom. Mas quem é que está lá? Qual é o motivo das pessoas que estão lá? É para quê? Para brincar, para se divertir, para fazer amizade ou para gladiar entre si? Me diga com quem andas, então eu te direi quem és. Como disse aquele filme muito famoso, onde um homem de Deus visita outro homem de Deus no hospital e ele diz, a tua identidade está ligada naquilo no qual você se dedica. Quando você se dedicar nas coisas de Deus, então tu verás de fato quem Ele é. E eu estava num determinado lugar jogando futebol com os amigos, e eu sei que a minha esposa intercede por mim. E naquele momento, irmãos, houve uma contenda entre dois lá, uma briga. E o juiz deu um cartão vermelho para um, pastor. E aquele um apontou para o rapaz do qual ele brigou e disse, eu vou voltar aqui depois do jogo, cara.
Eu não vou vir de mão vazia. Te prepara. Te prepara. Ele se preparou, ele conhece pessoas. Então ele fala com um, fala com o outro vem, o outro foi na casa, trouxe um revólver para ali. Ele entrou no vestuário com aquele revólver e disse, cara, o que tu está fazendo? Eu disse, eu estou preparado, ele mandou me preparar. Se ele vir, é eu ou ele. E um momento feio da minha parte, que a minha esposa nem sabe, mas eu acho que em casa ela vai puxar minha orelha, foi quando eu disse para o colega assim, deixa eu pegar na mão. Só para pegar na mão. Peguei o revólver na mão, e dentro do vestiário apontei para a telha assim, e brinquei até, vou dar um pipoco aqui na telha só para ver. Um lá do canto falou assim, ó, isso que é crente. Uma tristeza tomou conta do meu coração naquele momento. E eu acho que Deus ouviu. Com certeza, Deus viu que ali não é o meu lugar. E o meu minúsculo rompeu. Está arrebentado. Parei de brincar futebol, não brinco mais. Não está me fazendo falta. Tenho que operar o joelho. Eu acho que Deus fez com que eu não fosse mais lá. Porque muitas das vezes a minha esposa disse, não vai para lá. Não vai para lá, eu não quero, eu não gosto, eu não fico contente, eu não fico confortável tu indo lá, eu não quero que tu vai. Aí o homem é metido, disse, não, eu gosto, não tem nada a ver, eu vou, mas não quero. E Deus falando para ela, na boca dela dizendo para mim não ir. E eu era teimoso, então disse, então peraí. Arrebentou o meu menisco. Eu sei que foi, para me tirar de lá. Numa outra ocasião, irmãos, em outro lugar, eu levei meu filho Felipe, e 2 caras estavam lá bêbado, avacalhando, jogando rojão para lá e para cá, e eles cismaram com o Felipe. E a igreja conhece meu filho. Se é uma pessoa inocente, é ele tem mais para me ensinar do que eu ensinar ele. Se por uma infelicidade eles viessem agredir meu filho, o que você acha que ia acontecer, irmãos? Eu morria, mas eu ia defender meu filho de unhas e sangue. Isso ia agradar a Deus? Era para mim estar lá? Eu não escrevi isso que eu estou falando para a igreja, mas me veio no coração para falar. Tem lugar que alguém vai, que Deus está dizendo para não ir lá. Deus não quer que você vá lá. E eu sei que Deus está falando com alguém, porque a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que no coração de alguém, o Espírito Santo está dizendo, é contigo que eu estou falando. Não é para ti ir mais lá. Aquele lugar está te distanciando de mim, aquele lugar não te faz bem, não é saudável para ti. Não vai. Deus está te livrando. E aquele povo ataca o povo de Israel no lugar de descanso. Como eu disse, o povo não era um povo de guerra, eles eram um povo que eram escravos. Eles não tinham armas. Talvez eles forjaram armas para irem à batalha, porque o homem de Deus tinha falado para eles irem. E esta foi a primeira batalha de Israel, lá em Refidim. Esta passagem é a primeira passagem que menciona o nome de Josué. E a gente conhece quem foi Josué. Um grande homem de Deus, que libertou o povo. Deus libertou o povo através dele. E levou o povo para a terra de Canaã. Então, irmãos, aquele povo estava na batalha, gladiando entre si, brigando lá, lutando, prevalecendo, recuando, avançando, e aquela batalha toda. E eu imagino que alguém lá no meio da batalha olhou para aquele monte e disse, olha, quando Moisés levanta a mão, nós prevalecemos, mas quando a mão dele se cansa e a mão dele cai, nós recuamos, nós perdemos.
Então aquele soldado me leva a entender que ele tinha um lugar para onde ele olhar. E Deus nos coloca diante da igreja dele, todos os domingos e todas as semanas, nas quartas-feiras, para vir aqui ouvir a palavra de Deus e nos dar um lugar para onde olhar. Nós temos um lugar para onde olhar, que nos faz, que nos motiva a continuar a gladiar, a continuar a batalhar, a continuar a lutar, porque a vida aqui é uma luta, e não vamos dizer que não é, porque é. Talvez hoje está tudo bem contigo, está tudo bom, está tudo bem, eu estou perfeitamente, eu estou bem acomodado, mas não te acomoda tanto, porque virá a luta amanhã. A nossa vida é um gráfico que oscila, altos e baixos, altos e baixos. Você está bem hoje, mas amanhã você não está bem. Você está com saúde hoje, mas amanhã você não está. E é uma luta constante até que... E esta luta, às vezes, nos desanima, nos desmotiva e nos leva a perguntar, como perguntou aquele povo: está o Senhor no meio de nós ou não está? Está o Senhor no meio dessa multidão da terra, de tudo que está acontecendo, dessa violência, de tudo que a gente vê, dessa bagunça que está o mundo, o Senhor está no meio ou não está? E algumas pessoas olhando só para essas coisas ruins, para essas notícias ruins, essas coisas ruins, nos desmotiva, nos desanima e nos leva a pensar, a questionar: Deus está me vendo mesmo? Será que Deus me vê? Será que Ele me escuta? Será que de fato Deus está olhando para mim? Um universo tão grande que Ele criou e eu uma poeirinha no meio do oceano, uma poeirinha no meio do deserto. Parece que Deus não te vê. Parece que Deus não está olhando para ti, mas Ele está olhando, irmãos. Ele tem ciúme de ti, Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme da igreja dEle. E você está aqui hoje, como disse a tia Fran, uma noite fria, todos olhando para mim, ouvindo o Luciano falar. Alguns acreditam que o Luciano está ali só como uma ferramenta de Deus, e eu creio que é assim. Porque cada um que sobe aqui, ele teme e treme, porque não é fácil. Não é todo mundo que anseia estar aqui em cima. A gente vem porque de fato Deus nos chamou. E eu estava ali embaixo falando com Deus, dizendo: eu sei que hoje, dia 14 do mês 6? Do mês 6 de 2026, o Senhor já tinha designado que eu ia estar aqui ministrando e você estaria aí para ouvir o que o Senhor ia falar contigo através de mim, por amor da igreja, da noiva dEle. Para onde você está olhando? E no texto que a gente leu, irmãos, e no que antecede o texto que a gente leu, a gente entende que aqui por trás de tudo isso, há uma indicativa espiritual apontando para Jesus. Porque a Bíblia inteira aponta para Jesus. Esta água que eles beberam no deserto era Jesus. Essa rocha que jorrou a água era Jesus. Como o Senhor falou a Moisés: Moisés, fere a rocha com uma vara. Como que é possível, irmão Rogerinho, uma vara bater numa rocha e rachar uma rocha? A não ser que a rocha queira, irmão Júlio César. E essa rocha se abriu e jorrou água para uma multidão de gente, fora os animais, saciou a sede de todos. E essa rocha era Cristo. E depois deles encherem dessa água espiritual, mas antes deles beberem esta água espiritual, que tipifica o Espírito Santo, a rocha é Cristo, a água é o Espírito Santo, o que tipifica o Espírito Santo. Antes disso eles contendaram, eles murmuraram, e quando a gente murmura, não vai ficar impune, algo vai acontecer. E aqui aconteceu, vieram um povo pelejar contra eles. E eles pelejaram, mas diz a palavra de Deus, que Arão e Hur estavam no monte, e colocaram uma pedra, e Moisés sentou nesta pedra, e essa pedra era Cristo. Arão tipifica o Espírito Santo, que estavam ali apoiando aquele grande homem de Deus,
a pelejar. E assim está o Senhor, quando Ele ascendeu ao céu, sentou à direita do Deus Pai, e Ele intercede por cada um de nós, e Ele está intercedendo por cada um de nós. Eu vou te dar aqui, irmãos, uma receita para você ter vitória na tua vida. E qual é a receita? É olhar para Jesus Cristo. Esta é a receita. Você não vai prevalecer se não olhar para Cristo. Se você for à peleja pensando nas tuas próprias forças, você vai cansar o braço. O teu braço não vai suportar. Você vai decair teus braços, mas quando você olhar para Cristo, Cristo intercede por você e você tem força para vencer as batalhas que virão contra ti. Então olhe para o Senhor, não desvie o teu olhar. O inimigo, como você sabe, está ao nosso derredor como um leão, rungindo, pronto para nos tragar. Ele não é um leão, mas ele runge como um leão, porque leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, mas ele quer se fazer de leão, ele quer te tragar. E o inimigo, irmãos, ele tenta te tocar de tudo quanto é jeito, ele quer te derrubar, essa é a função dele, porque a Bíblia nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir, essa é a função dele. Agora, mais uma vez, irmãos, deixa eu te pedir mais uma dinâmica. Toca no teu irmão aí do teu lado, só encosta nele, só encosta no teu irmão aí, encosta nele, isso, encosta. Irmãos, deixa eu te perguntar, qual é a dificuldade de você tocar no teu irmão? É algo muito simples, é muito fácil, é só estender e tocar no teu irmão. Não é fácil? Foi difícil tocar no teu irmão? Não, foi fácil, não é fácil, irmão Rogerinho? É fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para você alegrar o teu coração. O inimigo, quando ele quer te tocar, ele tem que pegar uma senha e tem que esperar na fila e ver se Deus vai permitir que ele te toque. A coisa mais simples que ele pode fazer, ele não tem autoridade para fazer, porque você está protegido pelo Senhor. Ele não te toca, porque Deus não permite. Mas se um dia Deus permitir que Ele te toque, então é para te dar força, para te crescer espiritualmente. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não oscila, Deus não cochila, Deus não pisca. Ele está ligado, está olhando 24 horas, sempre te olhando para te cuidar. Ele está te protegendo dia e noite, noite e dia, sem parar. Enquanto tu dorme, Deus te cuida. Enquanto tu te cansa, Deus te cuida. Enquanto tu trabalha, Deus te cuida. Deus te ama. Mas Satanás quer te derrubar, mas ele não tem autoridade. É isso que deixa o cão brabo. É isso que ele fica furioso. Porque a vontade dele, irmão Júlio César, é te trucidar. Mas Deus diz, ei, não toca ali, não toca. Tu não tem autoridade para tocar ali. Não toca, aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Qual o segredo para ter uma vida de vitória? Olhe para Cristo. O Senhor é a tua bandeira. O povo, como eu disse no começo, ele não tinha um exército, ele não tinha arma, ele não tinha preparo, ele não tinha nenhuma bandeira. Não deu tempo de forjar uma bandeira, de criar uma bandeira. Não deu, ele não tinha. Mas quando Moisés viu, ele mesmo disse, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, o Senhor é a tua bandeira. Olhe para Cristo, para que você cresça, para que você tenha força, para te motivar a caminhar mais um pouco, a andar mais um pouco. Tenha força, olha para Cristo, Ele é a nossa bandeira. Glória ao Senhor. A espada, tudo aqui tem uma tipificação espiritual. A espada tipifica a palavra de Deus. Efésios 6,17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada. Como que eu vou olhar para Cristo? Como que se olha para Cristo, Luciano? Falasse até agora, mas não dissesse. Como que eu olho para Cristo?
te familiariza com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Ela que vai te dar força. Ela que é uma espada que vai te defender contra as astutas ciladas de Satanás. Te familiariza. Pare um pouco de olhar Netflix, pare um pouco de olhar, irmãos, uma série, mas leia um pouco mais. Eu estou falando isso aqui para mim também, para minha vergonha. Mas busca mais a palavra de Deus, te familiariza com a palavra de Deus, te fortaleça na palavra de Deus, olhe para Cristo através desta palavra. Essa aqui é um manual de vida que vai te colocar no lugar alto. A palavra de Deus. Jeová Nissi, o Senhor é o meu estandarte, ou a minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. E eu estava pesquisando sobre esta palavra, Jeová Nissi, aí eu encontrei essa palavra aqui, a Septuaginta, a tradução grega mais antiga do Antigo Testamento, rastreou a palavra Nissi até uma raiz hebraica que significa refúgio, e traduziu, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. A Vulgata, uma tradução latina antiga também, ela identificou com uma palavra hebraica que significa elevar. E traduziu, o Senhor é a minha exaltação. O Senhor que te exalta, o Senhor que te motiva, o Senhor que te coloca de pé, o Senhor que te dá força. Então, meus irmãos, quando tu estiver fraquinho, quando tu estiver fraquinha, quando tu estiver sozinho, quando tu estiver sozinha, quando tu estiver no escuro, onde está só você e mais ninguém, olhe para Cristo. Pense no sacrifício do Senhor. Jesus é a nossa bandeira. Ele foi exaltado naquela cruz, Ele morreu por mim e por você, lá naquela cruz Ele foi exaltado, olho para Ele, Ele é a minha bandeira, que me fortalece, que me motiva, que me dá força. Cristo é a nossa rocha, inabalável. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar para a igreja. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto bem conhecido, mas você só ouve. Romanos capítulo 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ninguém pode, irmãos, porque Deus é que é o dono da palavra final. Deus te abençoe. Eu digo para você, estamos numa guerra, e diante desta guerra, como você vai lutar ela? Amém? Como você luta as suas guerras? Eu gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor, para louvar mais um louvor. Amém? Como diziam os antigos, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua guerra, cada um tem os seus problemas. Como você se depara diante desses problemas? Como você luta diante dessa guerra? Olhe para Cristo Jesus. Ele é
a nossa bandeira. Ele é o nosso estandarte. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louve junto com o ministério de louvor e preste atenção na letra deste louvor. Há uma mesa preparada para mim. Olha o que está dizendo a letra. Na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. E é assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu Aleluia. luto Glória a minhas Deus. guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. É assim que você vai lutar as suas guerras, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado, Lucas. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Deus me dá. Eu gostaria de você sentar-se por um instante, só por um momento. Você sabe, irmãos, o que se comemora hoje? Alguém sabe? Tem sempre um que sabe ali, ó. A igreja sabe. Hoje, o segundo domingo do mês de julho, comemora-se o Dia do Pastor.
Amém? Eu gostaria de chamar aqui o diácono Rodrigo. Vai falar algumas palavras para o nosso pastor. Um homem de Deus que eu aprendi a amar. Um anjo que o Senhor colocou aqui para direcionar esse rebanho. Oh, glória a Deus! Boa noite, a paz do Senhor a todos. O presbítero Luciano, nos trouxe essa palavra aí de intercessores, como é importante a gente estar intercedendo, interceder por nós mesmos, como é interessante o que ele falou. A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Então, interceder também pela gente. Amém? Glória a Deus. Então, como o presbítero Luciano falou, hoje é o dia do pastor e da pastora. Glória a Deus, dia do pastor e da pastora evangélicos, comemora-se sempre no segundo domingo de junho. Então, hoje é dia 14, O ano que vem não vai ser dia 14, vai ser uma outra data, sempre no segundo domingo de junho. Eu gostaria de chamar eles aqui na frente, pastor Wagnaldo, faz favor, e a irmã Vera. Irmã Vera, nem percebesse, eu conversei contigo ali ainda há pouco. Aí eu perguntei, irmã Vera, você também foi separada para pastora? Não, eu não sou pastora, eu sou ajudante dele. Então é o pastor Wagnaldo, e a irmã Vera, a sua auxiliar do pastor Wagnaldo. Pastor Wagnaldo, os nossos sinceros agradecimentos, continuem firmes nesta obra do Senhor, gratidão pelo empenho e pela dedicação dos dois aqui pelo ministério, e que Deus continue abençoando vocês nessa caminhada, como dirigentes aqui dessa obra, como casal, como família, que Deus abençoe. Pastor Wagnaldo, tens uma igreja aí, pastor Wagnaldo. Tem uma igreja para amar, cuidar e ensinar. Glória a Deus. Igreja, nós temos um pastor. Glória a Deus. Nós temos um pastor também para amar, para aprender, para consultar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Wagnaldo, então, tem uma igreja aqui, tem um ministério para amar, cuidar e ensinar, e nós temos um pastor para a glória de Deus, e a irmã Vera também aí auxiliando ele. Tem presente aí também? Tem, Vamos dar uma salva de palma para o Senhor? Tem fotinho aí? Tem fotinho? Cadê o câmera aí? A câmera. Glória a Deus. Então, pastor Wagnaldo, irmã Vera, receba aí os nossos cumprimentos aqui de toda a igreja. Deus abençoe a igreja de pé também. Irmão Luciano, vamos encerrar? Encerrar com a oração então? Eu gostaria que a igreja erguesse os braços para cá, a gente vai orar pelo pastor. Depois, se o pastor quiser encerrar, falar alguma coisa, eu passo o microfone para ele, amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradeço porque eu sei que o Senhor colocou este homem, esse casal aqui, para direcionar esse rebanho, para aprender, para ajudar. Perdoa, Senhor, porque às vezes a gente falha com ele, às vezes a gente erra, e eu sei que podemos crescer, Senhor, nisso nos ajuda. Dê saúde ao pastor Wagnaldo, à irmã Vera, dê, Senhor, sabedoria cada vez mais, e que nós possamos, Senhor, abraçar, envolver, até que o Senhor volte e nos leve consigo. Nos ajude, Senhor, abençoe esse casal. Grandemente nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por a vida deles. Amém
e amém em Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Pode sentar, por gentileza. Grato pela homenagem, grato pelo reconhecimento, grato pela cesta. Eu não gosto muito de doce, mas a gente fica feliz por fazer parte de uma igreja em que Deus fala, nos corrige porque nos ama. Que essa palavra faça nós olharmos firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Para que hoje ele pudesse estar à direita de Deus, intercedendo por nós. E essa palavra foi pregada, sabe para quê? Para que vocês não pequem, tá? Pedro fala, filhinhos, não pequem. Somos pecadores, mas não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais. Hoje nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa bandeira. Não pequem. Mas se pecar, vocês têm um advogado fiel ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe aqueles que estão nos visitando. A palavra de Deus não volta vazia. Nós cremos nisso. Ela não volta vazia, ela é justa e eficaz para nos trazer correção, para que venhamos a amadurecer e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então leve essa palavra para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, e vivam o amor de Cristo. Este é o Ministério Filadélfia. Ministério, uma família que Deus levantou há 50 e poucos anos atrás. Estamos aqui em Capivari há 30 e poucos anos e as portas do inferno não prevaleceram contra essa igreja. Enfrentamos lutas, enfrentamos tempestades, mas estamos todos juntos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos. Deus abençoe todos vocês. Amém.